Olá, pequenos Heródotos, pequenas Heródotas, tio Guto na área novamente para explicar para vocês hoje sobre a unificação da Espanha, da monarquia espanhola. Nós já vimos com vocês a França, nós já vimos com vocês a unificação na Inglaterra e hoje vamos ver a unificação na Espanha. Se na Inglaterra e na França o rei se tornava poderoso, os senhores feudais e a igreja ia perdendo poder. Lembra disso? Na Espanha foi diferente. Na Espanha, a unificação da Espanha deveu-se muito aí à Igreja Católica. Como assim, tio Guto? O fato é que desde o século VIII, os muçulmanos tinham ocupado o território que hoje é a Espanha. É o famoso Califado Omíada, o segundo califado que veio depois do Maomé. Nós já estudamos com vocês os muçulmanos. Os muçulmanos surgiram lá na Arábia, com o Maomé morre, e aí os muçulmanos começam a expandir o seu território. Em 711 eles já estão na Espanha. E vão ficar na Espanha até quando, tio Guto? Até 1492. 8 séculos na Espanha. Então, para que a unificação da Espanha ocorresse, o primeiro passo era o quê? Era expulsar esses muçulmanos desse território. E essas guerras de expulsão dos muçulmanos, que levaram aí 8 séculos, são chamadas de guerras de reconquistas cristãs, ou apenas reconquistas. Ou seja, os cristãos que vêm do norte, eles vão expulsando aí esses muçulmanos. O primeiro que vai fazer isso entre 718 a 722 foi um homem chamado Pelágio das Astúrias. Ele vai então expulsando aos poucos os muçulmanos do norte. Então essa unificação, essa reconquista, ela parte do norte para o sul. Os muçulmanos foram perdendo território até que sobra só Granada no sul. Você pode ir observando no mapinha aí que vai te ajudando a entender isso. Vai olhando aí como que os muçulmanos foram perdendo território aí nesses 4 mapinhas que o tio Guto pôs para vocês aí. E aí Granada vai ser reconquistada em 1492, aí livrando a Espanha dos muçulmanos. Um dado importante então, para falar da monarquia ou da formação da monarquia espanhola, nós temos que entender primeiro então a expulsão dos muçulmanos através das guerras de reconquista. Segundo passo, um homem chamado Fernando II de Aragão, ele vai casar com Isabel de Castela, unificando os 2 reinos. Quer dizer, aos poucos então, a monarquia ela está se formando na figura do Fernando II de Aragão e Isabel de Castela. Então esse processo de unificação da Espanha, primeiro foi com a expulsão dos muçulmanos, segundo foi através de um casamento entre o Fernando II e também a Isabel. Eles eram tão católicos que eles foram chamados de reis católicos ou muito católicos, quer dizer, muito católicos. E aqueles que não concordaram com essa unificação, o que aconteceu com eles? Aí de novo vai entrar a igreja ajudando o Fernando e a Isabel. Em 1478, o Papa, chamado Sisto IV, autorizou esses 2 reis, tá? Isabel e Fernando, a reativar a Inquisição no território espanhol. Todos os seus inimigos eram levados para a Inquisição com aí a desculpa de que eram hereges. Então, ou seja, a Inquisição espanhola ela foi muito dura. As pessoas, os historiadores dizem que foi uma das piores inquisições que já existiram. Então, os judeus foram perseguidos, os muçulmanos foram perseguidos, o chamado cristãos novos. Quem eram cristãos novos? Eram judeus que eram obrigados a converter ao catolicismo, senão não ficava na Espanha. Mesmo eles foram perseguidos. Mas só esses 3? Não. Se você era contra o rei ou a rainha, também era perseguido pela Inquisição. Comerciantes que tinham inimigos denunciavam os seus inimigos como hereges. O que é herege? Tio Guto, explica para nós estamos confusos. Hereges eram todos aqueles contrários à doutrina católica. E aqui o tio Guto vai fazer uma diferença então daquela Inquisição medieval com essa Inquisição espanhola. A Inquisição medieval era mais religiosa. A ideia da igreja era aí eliminar aqueles que não eram católicos, aqueles que ofendiam a fé católica. Já na Espanha não.
a Inquisição foi um instrumento político. Bastava você ser inimigo do rei ou da rainha que você caía na Inquisição. Então a Inquisição espanhola ela foi muito difícil e levou aí desde exposição pública, tinha que usar uma roupa, vocês estão vendo aí, chamado sanbenito, até mesmo a fogueira, para casos em que o rei ou a rainha ou qualquer um membro da Inquisição julgassem aí ser passível de morte na fogueira. Tá bom? Vocês lembram da Joana d'Arc? Lá na França, na Inglaterra, melhor dizendo, que foi levada para a fogueira? Foram períodos difíceis. Nós temos que tentar entender a Inquisição nesse período em que a Inquisição foi um braço, um instrumento na mão de monarcas, de reis, que tinham parcerias com a igreja julgava, e aí o braço civil, o rei, levava aí essas pessoas aí a punições, ok? Então esse é para entender então o processo de unificação da Espanha, Tiguto, eu tenho que entender o quê? A expulsão dos muçulmanos, o casamento dos reis, tá? Fernando e Isabel, e também a utilização da Inquisição para forçar essa unificação. Então a Inquisição foi utilizada também para que os inimigos dos reis, Isabel e Fernanda, fossem aí punidos. Só para que você saiba, foram esses dois reis aí que patrocinaram o Colombo para que o Colombo viesse aqui para a América, descobrisse aqui a América, tá bom? E agora nós vamos falar do terceiro ponto aí, que vai ser a crise da Europa. A Europa que do século XI até o século XIII ela foi próspera, quer dizer, muita produção, reativou o comércio. A partir do século XIV, a Europa vai entrar numa crise danada. Por quê, tio Guto? Explica para nós. O fato é que aconteceu uma peste chamada peste negra ou peste bubônica. Chama peste negra porque criava manchas negras na pele. Depois passou a ser chamado de peste bubônica porque também criava bulbos. Vocês estão vendo aí tudo na imagem. Bulbos são essas bolhas que tinham aí nas pessoas. Criava essas bolhas nas pessoas. Em que essa peste, ela aconteceu, ela foi forte entre 1347 a 1351. Matou aí, segundo alguns historiadores, aí, em torno de 25 milhões de pessoas. Você imagina só, nós estamos vivendo agora essa pandemia do coronavírus, não chega aí nem perto do que foi o que aconteceu na Europa. Hoje historiadores eles chegam à conclusão que essa peste veio do Oriente, através aí dos navios genoveses, e essa peste foi causada aí por pulgas que picavam em ratos infectados, e ao picar o ser humano, ele passava então aí a ter essa doença. Interessante para vocês verem, muito dessa peste foi causada pela má higiene. As pessoas não tomavam banho direito, não lavavam a roupa direito, então as pulgas ficavam na casa e essas pulgas picavam as pessoas e elas vinham então a ficar doentes. Nós sabemos aí que o que causou essa peste, na verdade, foi uma bactéria, tá? Essa bactéria foi descoberta no século XIX, chamado Yersinia pestis, tá? É o nome que foi dado a essa bactéria, Yersinia pestis. Então, uma bactéria que causou a morte aí de até 25 milhões de pessoas. Além da peste, nós já falamos para vocês, a Guerra dos 100 Anos também matou, né, muita gente. Então, o século XIV, faltava mão de obra. Se não tem mão de obra, não tem o que plantar, né? Não tem pessoas para plantarem. Se não tem o que plantar, os campos ficaram aí vazios, sem comida, as pessoas passaram fome. Muitos dizem que tem até registro de pessoas que matavam as outras para comer essas pessoas. Canibalismo na Europa. Então foi um período muito difícil na Europa. E se não tem pessoas, servos para trabalhar na terra, muitos tiveram que contratar e pagar. Olha aí, está começando então a moeda, o mercantilismo, pessoas recebendo para trabalhar. Antes trabalhavam de graça, eram servos. Agora não, agora as pessoas para trabalharem na zona rural vão receber por isso, ok? Então essa crise na Europa no século XIV, ela foi ocasionada pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos, e até na igreja estava também bagunçada nesse período, porque nós tivemos nesse período do século XIV até 3 papas disputando poder aí na igreja. Foi um período muito difícil, quer dizer, nós estamos na transição do mundo medieval para o mundo moderno. Então as monarquias elas vêm reforçar esse poder na mão do rei e essa ideia de modernidade que nós vamos ver agora no próximo capítulo.
É isso aí, fiquem com Deus, até o próximo programa.